A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, que satisfação poder retornar com os senhores e senhoras. Que Deus seja com todos e louvado hoje e sempre. Mais uma oportunidade que Ele nos preparou para estarmos aqui. E como é de costume, já saudando os que aqui estão, os que depois virão, nós pedimos permissão para entrar na sua casa. À frente vá o nosso Senhor, no seu carro, no transporte que você está servindo para retornar até a sua casa ou ir a algum lugar, no seu celular, aonde você se encontrar, para que Deus possa nos abençoar. Também nós gostaríamos, além de já cumprimentar ao Senhor e à Senhora, fazer aqui uma oração para que Deus venha abençoar a todos os necessitados. Nós somos necessitados da palavra do Senhor. Nós somos necessitados também do seu cuidado. Há poucos instantes nós ouvíamos uma informação não muito boa a respeito do prefeito de São Paulo, que teve o seu agravamento. Sua saúde está muito debilitada, mas como nós sempre estamos pedindo a Deus por todos os nossos amigos, estamos pedindo a Deus por todas as pessoas que estão próximas, e pelas autoridades, nós também vamos orar por ele nesta noite. E por esta razão, para que Deus possa abençoar essa transmissão, para que Deus possa abençoar os nossos caminhos, te convido a fazer uma prece. Seja ou independente da comunidade que você faça parte, do grupo que você se sirva, eu creio que Deus poderá e falará muito ao seu coração nessa noite. Só que, diante dessas circunstâncias, eu tenho certeza que Deus preparará para nós o melhor dele, nesse instante e nos que virão posterior. Hoje, o Senhor marcou um encontro conosco e vamos nos servir do Senhor. Mas, aproveitando, além disso, peço sim que Deus entre com providência tratando aos enfermos, como a Ele, a todos os que estão internados, a todos os que estão necessitados agora de uma oração, para que possamos ver até o final desta transmissão e conhecer muitos mais milagres que vão e estão chegando até nós, para demonstrar o tamanho da autoridade de Deus. E porque eu peço nesse exato momento que Ele vá à nossa frente, entrando na sua casa, para que Ele possa tocar em todas as áreas da sua saúde, da sua família, dos seus amigos e de todas as pessoas. Por isso, essa oração hoje tem um critério muito especial e que Deus assim possa nos ouvir e que Deus assim possa falar. Majestoso Deus, obrigado porque nesse momento o Senhor está conosco nesta transmissão e a gente já pode sentir a sua presença aqui. Eu peço nesse instante, Pai, que o Senhor possa cuidar das nossas autoridades, que o Senhor possa cuidar, Senhor meu Deus eterno, das pessoas que estão na linha de frente, as pessoas, Senhor meu Deus eterno, que estão em suas casas, em seus carros, aonde elas se encontrarem nesse instante, meu Deus, e aqueles que estão passando por um processo de reforma espiritual, por um processo, Senhor, de cura, um processo de restauração física. Nós sabemos que os dias não são dos melhores e muitos são os que trabalham, Senhor, a favor desta nação, como também, Senhor, são muitos que trabalham contra esta nação. Mas, Deus, eu te peço, olhai para o Brasil, olhai pelas nossas autoridades, olhai, Senhor Deus eterno, pelo povo brasileiro, pelo povo do mundo, para que possamos, Senhor meu Deus eterno, ver esta enfermidade caindo por terra, ver essas maldades, esses desempregos, Senhor meu Deus eterno, sendo modificadas as condições dos teus filhos para o emprego. Meu Deus, entra nas empresas, meu Deus, entra, Senhor meu Deus, prosperando economicamente os
grupos, os empresários, os teus filhos e filhas, para que eles possam negociar, Senhor, a cura econômica também dessas pessoas que estão precisando. Jesus, que os teus filhos possam ser contemplados pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua graça, pelo poder do teu amor, porque as curas são sobre os fiéis e nós temos certeza que algo novo vai acontecer nesta noite, nesta hora, Senhor, neste lugar, através dessa transmissão, o teu nome será glorificado. Meu Deus, que caiam todas as barreiras das enfermidades, que caiam, Senhor, todas as barreiras da depressão, que caiam, Senhor, todas as barreiras, Senhor Jesus eterno, que estão assolando, inclusive, Senhor, as crianças da nossa nação. Guarda-os, Senhor, meu Deus eterno, da violência física, da violência sexual. Meu Deus eterno, todas as famílias sejam, meu Deus, abençoadas por Ti, porque esta terra está consagrada. Enquanto muitos estão ofertando a Satanás esse tempo, nós estamos aqui ofertando a Ti e pedindo, derrama o Teu poder sobre este povo, para que a Tua graça seja manifesta, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Os que creem, confiam, entregam e resolvem e se colocam à disposição de Deus. Eu gostaria nesse momento de te presentear com um grande louvor e quero saudar os nossos irmãos da comunidade israelita que estão conosco também na medida do possível, alguns entrando e participando. Eu tenho muita alegria quero até mandar um abraço para o nosso rabino, que foi meu professor, hoje é nosso amigo, o professor Delova. Com muito respeito, me expresso aqui através da pessoa dele a todos os nossos irmãos da comunidade, para que também ali sejam abençoados. E por isso nós estamos e vamos ouvir nesse exato momento um louvor, um salmo muito bem especial e muito escolhido, com muito amor, pode ter certeza, para todos os irmãos, para todas as irmãs. Amém? Eu te convido então a louvar, eu te convido a ouvir e prestar muito bem a atenção neste grande louvor. Seja presenteado como nós estamos sendo nesses últimos dias. Amém. נפשי, נפשי חמדה, חמדה בצל ידיך. אוי לדעת, אוי לדעת, אוי לדעת כל רצונך. נפשי, נפשי חמדה, חמדה בצל ידיך. אוי לדעת, אוי לדעת, אוי לדעת כל רצונך. ירב, ירב נא שיחי, שיחי עליך, כי נפשי תרוג, כי נפשי תרוג אליך. ירב, ירב נא שיחי, שיחי עליך, כי נפשי תרוג, כי נפשי תרוג אליך. נפשי, אוי נפשי חמדה, חמדה בצל ידיך. אוי לדעת,
das kol rosay decho nafshi khamda betel yadecha oy ladat kol hasodecha Aleluia, glória a Deus. Eu já quero manifestar a cada um dos nossos irmãos uma bênção que o nosso pastor gentil direcionou para todos nós nesse momento, que inclusive está postada no grupo para a posteridade, que seja feita a memória diante de Deus. Assim, que a bênção do Senhor esteja sobre os fiéis, que a proteção do Altíssimo esteja sobre a casa de Deus e sobre as nossas casas. Amém, assim seja. Amém, assim seja. Glória ao Senhor, e eu fico muito feliz porque quando nós temos a oportunidade de ouvir um salmo como esse cantado, que fala da aproximação de Deus e da permissão de nós estarmos próximos ao Senhor, nós vemos o tamanho da sua extensão, nós vemos a grandeza do seu perfeito amor. E é por causa desse perfeito amor que nós estamos sempre com as nossas consciências avivadas, vendo o Altíssimo derramar sobre nós o seu poder sempre, sempre, sempre imenso. E por isso, como já é nossos costumes, você pode estar enviando o vosso contato, você pode estar entrando também em contato e fazendo o seu pedido de oração através do telefone código 11 para você que está fora de São Paulo, 97234-3108, 97234-3108. Nossa pastora está aqui anotando, nossa pastora está colocando aqui os pedidos que têm chegado de muitas partes do Brasil, têm chegado também de outros lugares. Por isso que eu quero saudar aonde a nossa palavra se encontrar, aonde ela alcançar o seu coração, aonde você estiver. E obrigado aos irmãos que contribuem para o engajamento dessa divulgação do Evangelho, postando em suas redes, compartilhando esta transmissão em outros grupos. E eu peço que isso continue a ser feito, porque quanto mais pessoas forem atingidas, nós veremos o Evangelho do Senhor sendo proclamado, esta campanha ganhando ênfase e peso, nós veremos e verificaremos o nome do Senhor sendo sempre aplaudido em todas as línguas, invocado em todas as línguas, e todos os povos se reunirão para dizer: só o Senhor é Deus. Aleluia seja dada ao Altíssimo que está neste lugar.
Se você puder compartilhar o link também desta reunião, envie este link para alguns irmãos para participarem conosco. Mas a você que está já na campanha, eu gostaria de convidá-la para ler conosco a segunda parte da pregação que nós nos comprometemos diante de Deus de trazer aos vossos corações. Detalhe que esta mensagem não se encerrará hoje, mas falaremos um pouco e exemplificando aquilo que o Senhor nos deu e nos entregou a partir de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Estamos a estudar a parte B deste versículo. Na semana passada, vou ler todo o versículo, foi pregada a primeira parte. E essa semana será dita a segunda, sem intenção e pretensão de encerrá-la. Mas entendam por quê e como Deus tem trabalhado nos iluminando para este momento. O versículo completo diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Na semana passada, amém esta palavra de Deus. Na semana passada, repetindo, nós estudamos a primeira parte que dizia: sem fé é impossível agradar-lhe. E Deus nos deu sabedoria para transmitir a todos os irmãos e irmãs que estavam aqui conosco. Hoje, sem muita diferença, traremos aqui a parte que diz: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Repito, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Amém? Esta é a palavra do Senhor Jesus. Uma coisa interessante, que quando nós estávamos estudando esta passagem na tarde de hoje, e somando alguns elementos para trazer aos amados irmãos, muitas coisas se passavam por nossa cabeça, porque, como lemos, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Mas então vamos entender o significado da palavra crer. Curioso que crer, antes de mais nada, é um verbo, mas um verbo que traz muitos significados, que se enche de muitas realidades e que às vezes nós não nos damos conta diante da sua profundidade. E por que eu te digo isso? Pesquisando alguns sentidos, fomos buscar a razão do tamanho e da extensão desta palavra. É claro que nós não vamos nesta noite esgotar todos os sentidos, mas nós vamos só tratar de alguns. Por exemplo, crer. O primeiro significado para crer é ter ou tomar por verdadeiro. Muito interessante, já é profundo se ficássemos por aqui. Também crer é o mesmo que dar crédito. Crer é o mesmo que acreditar. A partir dessas três palavras, nós já percebemos uma extensão que está relacionada a Hebreus capítulo 11, versículo 6, parte B. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Em outras complementações, poderíamos dizer que o tenham por verdadeiro, que deem crédito a Ele, que possam nele acreditar. E isso é muito importante diante daquilo que nós estamos buscando. E o que é que nós estamos buscando? Nós estamos numa campanha que está dividida: o obreiro, a fé e o crescimento. E especificamente tratando as sextas-feiras, ou seja, expondo a fé, nós estamos vendo que a fé por si só, ou de modo isolado, ela não chega na sua maturidade. Mas tem um caminho, um trajeto para que nós possamos percorrer para vivenciar os processos, os requisitos, os elementos associados
e dispostos com relação à própria fé. E aí começamos então a ver a extensão deste ato, a extensão desses versículos e a profundidade de suas compreensões, principalmente na parte B. Vejamos, e eu quero chamá-los aqui para que abram suas Bíblias, em especial em Gênesis capítulo 15, para que vocês tenham por referência uma história muito bonita que reproduz o que nós lemos na parte B do versículo, que é justamente a promessa de Deus a Abrão. Quem é Abrão? É o mesmo homem que posteriormente será chamado de Abraão. É o mesmo homem que será tirado da terra de Ur dos Caldeus, uma terra pagã, uma terra com vários preceitos, mas que de repente Deus conhece, Deus sabe, Deus localiza entre aqueles um sujeito, e esse sujeito é por ele então reconhecido. E Deus diz a palavra no versículo 1 que Deus se apresenta para Abrão. Diz o versículo 1: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão. Como é importante, diante de todas as circunstâncias, quando Deus nos escolhe e quando Deus vem até nós. E é claro que quando chega Ele a nós, seja por visão, seja por sonho, nós ficamos um tanto quanto estremecidos com aquilo que pode ser, ou até mesmo atingir-nos, porque não sabemos a profundidade de como Deus quer nos usar e Deus quer fazer nas nossas vidas. Na quarta-feira próxima pregávamos quem é Jesus para você. E hoje, curiosamente, nesta parte onde nós tomamos por referência que quando se aproxima de Deus precisamos crer que Ele existe, nesse instante, então, nós temos essa história para dizer: Deus existe. E, curioso, Ele faz sempre questão de se apresentar para os seus. Na história de Abrão, foi assim. E ele chega e logo diz: não temas. E aí vem então os seus adjetivos: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor, Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filho e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Curioso que quando Deus se apresenta como escudo, Ele é, antes de mais nada, a referência de defesa. Porque para que é que eu uso um escudo? Para me proteger. E depois, grandíssimo galardão, para favorecer quanto àquilo que é a necessidade. Interessante que quando Deus se apresenta para Abrão, na contrapartida, ele já de imediato diz e se coloca diante de Deus, se apresentando como uma pessoa próspera. Que has de me dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Vejamos que nesse momento eu tenho alguém se promovendo como abastado, mas também preso a um costume, e Deus vê a intenção do seu coração quando ele traz a existência. E curioso, Deus faz algo sobrenatural na vida deste homem. E por quê? Lembramos, ele diz: o que has de me dar? Ele tinha posse, ele tinha prosperidade, mas não tinha o filho.
E era costume para aquela sociedade, ali, quando você não tinha um herdeiro, passar os seus bens para um daqueles que fossem nascidos dentro de sua casa. Por isso que Eliezer é mencionado e é indicado como aquele que vai receber todo o patrimônio, tudo aquilo que Abraão está tendo e vai ou tende ainda também a conquistar. Mas curioso, porque Deus, quando se apresenta para você, como se apresenta, ou melhor, se apresentou para Abraão, ele tem um propósito, ele tem um motivo, através do qual deixa claro em sua revelação. Por que eu te falo isso? Porque diz o versículo 4, que do momento em que Abraão começa a discutir, falar com o próprio Deus, Deus faz uma pausa em sua voz e ele responde para Abraão. Diz que, eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Olha que coisa interessante. Abraão mostra todas as suas posses, Abraão mostra todas as suas condições, Abraão mostra tudo o que ele tem, menos um filho. E ele fala, Senhor, está vendo aí? Essas são as opções que eu tenho. Mas Deus diz, não, você não tem só essas opções. Já te adianto que aí, esse sujeito que está, ainda que ele seja fiel a ti, tua casa, não será o sinônimo da minha bênção e o resultado da minha palavra. Muito dessa situação acontece conosco. Nós sempre achamos que as condições são suficientes pela visão humana e não existe outra estratégia, não existe outra situação. E nós projetamos tudo nos mínimos detalhes para dizermos, já cheguei onde tinha que chegar, nesse tempo é o que vai acontecer e nada mais pode ser acrescentado. Mas Deus, sabendo disso, Ele diz, eu posso acrescentar ainda mais, desde que você creia naquilo que eu posso fazer. Imagine você chegar para alguém e ouvir que, embora toda a sua vida esteja decidida, esteja resolvida, os pingos se encontrem nos is, Deus ainda diz, eu posso te fazer um pouco mais. Mas, como é que você vai recepcionar esta palavra, sendo já ou tendo já uma idade avançada, e tendo os seus planos já prontos e determinados, um atrás do outro, como se não pudesse haver variáveis? Deixa eu te explicar. Há um ditado muito feio e vazio e pobre que diz, Deus escreve certo por linhas tortas. Deus sempre escreve certo. E não é por linhas tortas ou linhas certas. Deus sempre escreve. E onde Ele escreve não há como apagar ou ser apagado. E quando isto acontece é para mostrar a nós, que somos seres humanos, que Deus não trabalha pela certeza e organização daquilo que a gente acha que vai acontecer, mas Deus trabalha nas variáveis. Ou seja, quando nós sentamos ou pomos um ponto final naquilo que nós esperávamos para a nossa vida, Deus vem e diz, ainda um pouco mais. E curioso, que quando Deus faz ou toma tal posição, o primeiro ato que Ele me pede ou me sugere é que eu saia da minha segurança. Por isso que crer precisa ser levado ou ser tomado por verdadeiro. Como é que alguém pode crer se não tomar a palavra de Deus por verdadeira?
se não tomar os propósitos de Deus por verdadeiro. Imagine você, alguém chegar e dizer, olha, esquece, porque não é esse cidadão que vai ser o seu herdeiro, mas eu vou dar alguém gerado por ti. Se ele não cresce nesta palavra, provavelmente não teria sido beneficiado por ela. Mas Deus, quando sabe das nossas limitações, Ele faz questão de tirar-nos da nossa segurança. E sabe por que Deus faz questão de tocar na nossa segurança? Ou nos tirar das nossas segurança? Porque ali está o nosso coração. Às vezes a segurança de alguns é o dinheiro, então Deus permite que acabe. Às vezes a segurança de alguns é o emprego, então Deus permite o desemprego. Às vezes a segurança de alguns é o casamento, Deus interfere que haja uma dificuldade para que haja um ajuste, para que aquela situação possa se socorrer e posteriormente ser ajustada. E alguém vai dizer assim, mas por que Deus permitiria tal circunstância? Por que Deus permitiria tal circunstância, tal situação? Simples. Para que se regisse diante dos céus, para que se regisse diante das terras, para que se regisse aonde você estiver, que Deus trabalha com as variáveis. Deus não trabalha com aquilo que está fixo. Aquilo que é fixo, você determina. Aquilo que é variável, Deus trabalha para mostrar que Ele é Deus do impossível. Aleluia. Ele faz haver o impossível. Glória a Deus. Ele realiza no impossível. Ele estabelece no impossível. E no impossível Deus cria. No impossível Deus gera. No impossível Deus estabelece. Como assim? Vejam se não é verdade. Diz a palavra no capítulo 15, versículo 5. Então o levou para fora e disse-lhe, olhe agora para os céus e conta as estrelas se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Olha que coisa maluca. Ele estava dentro do seu habitat, dentro da sua segurança, dentro da sua situação, mas vem Deus e fala, espera um pouquinho, vamos mudar isso um pouco, vamos mudar essa história, vamos mudar essa situação. O que seja, vem para fora. Olha para o céu. Não veja na limitação dos teus olhos, mas veja na extensão do meu poder. E ele ainda lançou um desafio. Vê se você pode contar as estrelas. Vê se você pode chegar a um denominador. Porque se você conseguir, você terá a resposta que você quer. Agora, se não for possível, você apenas vai olhar e vai contemplar que como elas serão as tuas sementes. E por causa disto, quanto tempo não se levou para que se cumprisse a palavra do Senhor? Mas se cumpriu. E diz o capítulo 15, versículo 6. Olha que coisa importante. Capítulo 15, versículo 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. Por que aquele que se aproxima de Deus precisa crer em Deus? Para que seja-lhe imputado por justiça. Para que essa situação lhe seja analisada e contextualizada como sendo justa diante do Senhor. Mas como eu posso ter algo como justo se eu não estou vendo? Mas a justiça não vem pelo que se vê, mas por aquilo que se dá crédito, por aquilo que se passa a verificar enquanto destacamento do Senhor para a sua vida. Curioso que eu chamo sua atenção para um detalhe. Crer é ação.
E se é ação, eu preciso chegar em 3 pontos que necessariamente, apenas os que têm fé conseguem alcançar. Primeira situação. Perceba que Deus não promete fama. Que Deus não estabelece meios. Mas Deus promete descendência. Primeiro detalhe. Segunda situação. Deus lhe apresenta as estrelas. O que é isso? Não teria maior referência quando as luzes se apagassem do que ele ver no céu que a palavra do Senhor perduraria aonde ele fosse. Aonde você for, aonde você estiver, se você é da descendência de Abraão, basta você olhar para os céus. Mas eu estou me sentindo sozinho. Está se sentindo sozinho, mas o céu mostra, a partir das suas estrelas, que ainda existe promessa para a vida daquele que é fiel. E Abraão foi considerado como fiel e foi considerado como justo. Terceira situação. Por quando ele creu, caminhou, avançou para o próximo estágio da fé. A fé tem várias fases. O crer é justamente um dos estágios da fé. Por quê? Porque você precisa tomar por verdadeiro. Tem pessoas que são ótimos pescadores de praia, mas quando a água já se aproxima do tornozelo, já estão com medo. Mas eu te explico e te pergunto, se você já está se assustando com as águas, tocando nos teus tornozelos, como você fará quando o Senhor te chamar para ir pescar no mar alto, onde estão justamente os grandes peixes? Estar na praia dizendo que tem fé é fácil. Molhar os pés no primeiro ato talvez seja fácil. Começar a molhar o tornozelo talvez seja um tanto quanto mais complexo. E em mar alto, que você não tenha segurança naquilo de que aqui eu posso me agarrar, naquilo eu posso me agarrar. Mas você só tem um ato de crer naquilo que você serve para dizer: Senhor, eu li em algum lugar que aquele que me enviou a mar alto ainda manda no vento e ainda manda no mar, ainda manda no oceano. Aleluia. Então, Senhor, como eu posso descansar se somente o Senhor é a minha voz? Aí diz que o mar lhe obedece, o vento lhe obedece, tudo lhe obedece, porque creu e aquele que creu saiu justificado, saiu no ânimo da sua justiça. E percebam que a pregação do nosso Senhor, desde o começo do seu ministério, não foi outra, senão que nós deveríamos crer e piamente descansar em quem? No nosso Senhor. O apóstolo Marcos, quando vai comentar do início do ministério de Jesus, ele coloca 3 elementos principais da mensagem do Cristo. Ah, pastor, eu não acredito. Abra comigo. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Você vai ver como isto é verdade. Marcos,
se referindo ao ministério de Jesus e à mensagem de Jesus. Diz assim, versículo 14 e versículo 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Então veja que não é nada humano, é o evangelho do reino de Deus. E dizendo, preste atenção nos 4 princípios. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, 3º elemento. 4º elemento, crede no evangelho. E por que eu preciso crer no evangelho, pastor? Porque você precisa viver, conhecer e dispor, acima de tudo, da justiça de Deus trabalhando ao seu favor. Como é que nós vamos ver Jesus, ver o Senhor trabalhando, se nós, ainda que estejamos na casa dele, não conseguimos crer que na sua palavra há poder? Como é que nós vamos estar com Jesus e ainda não vamos conseguir alcançar a compreensão daquilo que Jesus pode fazer? Mas sua palavra tem essência. Mateus também repetiu isso no capítulo 4, versículo 17. Ele dizendo, olha, arrependei-vos. Mas quais são as essências da mensagem de Cristo? São 4. O tempo chegou. Depois, o reino de Deus está próximo. 4, o arrependimento se faz necessário. E último, você precisa crer. Senão nenhum desses 3 se tornarão para você. Quem deu crédito àquilo que pregamos? Quem acreditou na palavra que anunciamos? Justamente aqueles que queriam de alguma forma serem contemplados, serem justificados pelo poder da palavra que há no santo nome de Jesus. Repito, quem deu crédito à pregação? Aqueles que creram na sua pregação, aqueles que creram no seu evangelho. E aí é interessante, sabe por quê? Porque tudo com Deus, e as Escrituras mostram bem isso, Deus sempre deixou para o homem exemplos. Deus sempre, repito, deixou para o homem exemplos. Aí eu não tenho referência do que Deus pode fazer. Já te mostrei, Abraão. Ele é a referência daquele homem que crê e nós devemos seguir. E devemos ser chamados de amigo de Deus porque cremos quando nos aproximamos de Deus. E vejam que Abraão, quando vai exercitando a sua crença em Deus, ele vai ganhando intimidade com Deus. Quantos de nós queríamos ter intimidade com Deus e não sabemos o caminho para a intimidade? O caminho para a intimidade está em crer naquilo que Ele deixou para nós. Como é que eu posso crer? Como é que eu posso dizer eu confio? Se no momento em que Ele se aproxima dizendo, Tiago, eu tenho uma grande obra na sua vida, eu digo, será que é? Será que vai acontecer? Vejam o que aconteceu com Jesus e seus discípulos. Marcos capítulo 9. Vamos para o primeiro exemplo daqueles que não creem. Marcos capítulo 9, versículo 14. Fala da cura do menino endemoniado. Você já deve ter lido essa passagem. Não uma, mas várias vezes. Mas se quer ver a coisa interessante, diz que no versículo 14 do capítulo 9 de São Marcos, e quando se aproximou dos seus discípulos, viu ao redor grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas, quem é que discute com eles? E um da multidão respondendo disse, mestre, eu trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo,
e este, onde quer que o apanhe ou despedaça, e ele espuma e range dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e eles não puderam. Ih, rapaz. Você imagina se chegar na igreja de Jesus, que Jesus gostava de fazer muito culto ao ar livre. Por isso que Jesus nunca se preocupou com o templo. Ele fazia, a turma estava preocupada em correr para o templo, Jesus estava preocupado em fazer culto. Aonde? Onde desce? Onde o povo estava, lá estava Jesus. Como você e eu aqui agora estamos aqui na live. Imagine chegar para o pastor Jesus e falar assim, ó, eu trouxe um menino aí que tem um espírito mudo, que também é sempre jogado pelo espírito maligno, para que os seus discípulos pudessem tratar com ele, mas eles não puderam expulsar. Jesus se vira para os obreiros dele, que os discípulos eram obreiros, e fala assim, mas que questão é essa? Ó geração incrédula! Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Olha que palavra dura. Até quando sofrerei convosco? Alguém vai dizer, Jesus pegou pesado com os obreiros dele, é? Depende se você analisar o contexto dessas palavras. Se você analisar aquela situação. E diz que, logo então, Jesus falou, traz ele aqui. Se Jesus não cresce que ele e o Pai eram um, não disporia de tanta autoridade, não disporia de afirmação, não disporia de certeza. Traz ele aqui. Às vezes a gente está à frente de uma obra, às vezes a gente está à frente de um trabalho, e de repente Deus nos toma como autoridade e a gente tem um comportamento diferenciado. E a gente fala, meu Deus, mas por que eu tive esse comportamento? Aí você acaba depois sabendo que você ali foi usado para manifestar a cura, o poder de Deus, a autoridade do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque você crê. E o Espírito tem prazer em usar quem crê. Aleluia. Irmãos, o Espírito tem prazer em honrar quem crê. Quando você é tomado pelo Espírito e você está com o seu coração aberto, Deus se manifesta, o céu desce. Tá bom, levaram o menino. O Espírito que estava na vida da criança, quando se aproximou de Jesus, diz o versículo 20, que esse Espírito começou a se agitar com violência. E caindo endemoniado sobre a terra, o menino ficou espumando. Tudo bem. E aí Jesus não tem pressa em fazer o milagre? Você tem que ouvir, você tem que entender o trabalhar de Deus. Jesus, quando te chama para uma conversa ou quer fazer um milagre, Jesus não tem pressa. Jesus vai no tempo dele. Alguém vai dizer, mas não vai expulsar? Calma, quanto tempo está acontecendo isso? O pai responde no versículo 21 de Marcos capítulo 9, desde a infância. Quer dizer, olha quanto tempo aquele adolescente, aquele jovem, não está sofrendo com essa situação. E o pai até acrescenta, versículo 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Satanás só vem com missões piores ou com missões certas, que é acabar com o homem. Ele veio para matar, roubar e destruir. Esse aqui queria destruir, esse demônio queria destruir essa criança. Mas se podes fazer alguma coisa, olha só, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus, então, olhando aquela situação, disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Esta é a palavra da noite. Quando eu me aproximo de Jesus, eu torno verdadeiro aquilo que Ele me põe, eu torno como sincero aquilo que Ele me fala,
logo tudo passa a ser possível para mim. Versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, porque essa fala dói. Se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Eu comecei a imaginar por que alguém que está diante de Jesus, conhecendo a fama de Jesus, pediria ou responderia assim: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Vamos nos colocar no contexto da época. Antes de Jesus, quantos falsos profetas não existiram? Antes de Jesus, quantas pessoas não falaram em nome de Deus? E por que hoje, vejamos e façamos uma associação, quantas pessoas não estão desviadas justamente por causa desses falsos profetas que vão e saem por aí falando em nome de Jesus, dizendo que Jesus vai fazer, que Jesus vai realizar, que Jesus mandou dizer isso, que Jesus mandou dizer aquilo, e depois não se cumpre, a pessoa fica frustrada, e aí então começa a colocar a culpa em Deus. Esses dias disseram: o mundo vai acabar. E o mundo não acabou. Ah, Deus mentiu para mim. Deus não é filho do homem para que minta. Deus não é homem para que minta. Deus não é criatura para que minta. Deus é criador. Cristo é criador. O Espírito faz parte da criação. Então percebam, onde fica tudo isso? E o que estamos fazendo com o Evangelho tomando isso por referência? Provavelmente, quantas pessoas, dito tudo isso, não passou para aquele pai e disse: ah, Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa. Ah, eu vou orar e vai resolver. Eu vou rezar e vai acontecer. Eu vou fazer eu vou benzer esse menino aqui e vai ficar tudo certo. E não aconteceu. E aquela situação foi impregnando no coração daquele pai. Então, a incredulidade tomou conta dele. Ah, pastor, isso é suposição. Mas essa suposição que tem sido ou tem acontecido muitas das vezes em muitos corações de homens e mulheres, por isso eles não conseguem mais acreditar em Deus. Porque receberam profecias humanas, não fizeram provas de Deus, receberam, situações que foram ditas em nome de Deus, não aconteceram, e atribuem para Deus a situação de fracasso. Deus não fez, Deus me magoou, Deus me abandonou. E Deus não tem nada a ver com isso. Mas o pai foi sincero nas suas palavras. Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Jesus sabe o que a gente já passou com o tempo em que estamos servindo a Ele ou longe dos seus caminhos. Já sabe o que deve ter a vida de promessas para você, para mim, para outros, enquanto já falaram no nome dEle e fizeram coisas no nome dEle. Os discípulos aconteceu isso. Estavam lá expulsando e nada se resolvia. Mas aí Jesus falou: tudo bem. Eu vou dar aqui a promessa, a resposta que você precisa. Versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão corria, porque a turma estava com medo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. Ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto. De tal maneira, muitos diziam que ele estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, essa é a parte mais engraçada, que é o versículo 28, os discípulos então foram questioná-lo. Porque aquela situação mexeu com os discípulos. Aquela situação mexeu com o orgulho dos discípulos. Você imagine você fazer parte de uma igreja
Você andar com um pastor e no momento que você precisa ser usado, você acaba falhando, você acaba sofrendo. Aí fica uma questão no ar. Mas por quê? O que aconteceu conosco, Senhor? Não é possível. Nós estamos contigo aí, vendo o Senhor fazer milagre. Aí diz, e nós não conseguimos alcançar as mesmas coisas que o Senhor alcança? Versículo 29, e disse-lhe, esta casta não pode sair com coisa alguma. Então não adianta benzer, não adianta rezar, não adianta gritar, não adianta nada disso. Coisa alguma sai, vírgula, a não ser com oração e jejum. Aqui Jesus ensina uma outra coisa. Aquele que se aproxima de Deus, além de crer para que seja imputado por justiça, se quer ter relacionamento e o relacionamento vai se aprofundar, também vai levar consigo a autoridade. Mas para ter a autoridade precisa ter comunhão. E para ter comunhão você precisa estar em constante jejum e oração. Se você não estiver sendo um no Pai e um no Filho, você jamais conseguirá ter esta comunhão que é tão importante para a sua vida. E aí, o que faltou? Jejum e oração. Quem crê em Deus vive em constante oração, porque não sabe o dia, não sabe a hora, não sabe o momento, não sabe o instante, mas sabe que Deus pode precisar dele aonde ele se encontrar. Espera aí que eu vou chamar meu pastor para orar por você. Você vai chamar seu pastor para orar por aquele que está ali pedindo misericórdia pela vida dele? Eis que o teu pastor todo dia sobre a tua vida está com as mãos levantadas para os céus dizendo, Deus abençoe os fiéis, Deus abençoe os fiéis. Quem toma posse dessa bênção está tomando posse da autoridade ministerial que é sobre a vida dele. Então, se você tem comunhão com Deus e crê que Ele existe, aonde você vai, coloca a planta do seu pé, levanta as suas mãos e fala no nome de Jesus, o milagre acontece. Porque você não está ausente de referência. No céu você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na terra, no plano humano, você tem o seu pastor como autoridade. E se ele diz, Deus abençoe os fiéis, como o nosso pastor gentil faz sempre, essa autoridade está constituída sobre você para você expulsar todo tipo ou espécie de mal, para que você possa ver o milagre de Deus. Por isso que você não pode sair do culto antes da bênção apostólica. Você está tirando a chance de ser cheio. Mas eu tenho a bênção, então eu vou orar para ela multiplicar em poder. Eu vou buscar em oração, porque oração é sinônimo de poder. Oração é sinônimo de vitória. Mas não. Eu vou ali. Deus não quer você ali. Deus quer você aonde Ele determinou. Deus quer você aonde Ele está te colocando para que você esteja. Para que você viva o seu melhor. Então percebam. Cristo tinha uma mensagem certa, com 4 fundamentos. Quais são os fundamentos? Tempo, reino, arrependimento e crer. Mas ele falou, para você poder tornar esses elementos vivos, você precisa estar em oração e em constante jejum. Para quê? Para ter a sua fé renovada no seu Senhor. E sabe de uma coisa interessante, amados irmãos? Às vezes, se a gente perde o foco de orar, a gente acaba também deixando entrar certas circunstâncias no nosso coração. E quando entram certas circunstâncias no nosso coração, a gente segue o rito, mas a gente não segue como deveria.
Lembra de Zacarias? Vamos lá comigo. Lucas capítulo 1, versículo 13. Vamos falar um pouquinho de Zacarias. Por que vamos falar de Zacarias? O homem que perdeu uma boa oportunidade de ficar quieto diante de Deus. Quando você não tiver o que falar, vai orar. Quando você estiver meio desocupado, vai orar. Porque você, já disse, não sabe quando o anjo do Senhor vai se apresentar a você. Tem algumas pessoas que eu acho muito engraçado, e eu falo isso sempre com o pastor e com a minha esposa. Deus toma o pastor e fala assim: ei, vão ali. Não, vou orar primeiro para ver se Deus está nesse negócio. Mas ele é o anjo da igreja. Mas olha só o que aconteceu com Zacarias. Capítulo 1, versículo 5. Diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era uma das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Vai vendo. E eram ambos justos perante o Senhor. Excelente. Vivendo repreensivelmente em todos os seus mandamentos. Excelente. E preceitos do Senhor. Excelente. Não tinha nada contra eles. Não havia nenhuma acusação. Mas vem o versículo 7. E não tinham filhos porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, olha só, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. Ele orava. Mas naquele dia, o que aconteceu? Ele estava ali, mas o seu coração provavelmente estava destacado para uma outra situação. Talvez pelo temor. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Veja, ele era um homem temente, irrepreensível, mas faltava para ele o prazer e a alegria. E a sua casa era triste porque não tinha uma criança. Porque será grande diante do Senhor. E o anjo começa a profetizar a bênção. Hein? Irmão, quando o anjo for falar com você, espera a bênção terminar. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus, e irá adiante dele no Espírito e em virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aí vem Zacarias. E disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Olha só, o anjo mandado por Deus para abençoar o camarada, é a casa do camarada, dizendo: eu vou mudar a sorte da sua esposa, agora ela vai poder ter filho, o seu filho vai ter essa bênção. E o camarada: mas como é que eu vou saber? Será que tu mesmo é um anjo? Porque diz o versículo 18: porque eu já sou velho e minha mulher é avançada em idade. Sabe aquelas pessoas, volto por exemplo, cronometrou todos os atos da sua vida, está olhando só para aquilo que é físico e esquecendo de olhar para aquilo que é espiritual, porque Deus é espiritual. E aí, o anjo ouvindo aquilo falou: mas peraí,
Acho que esse camarada está tentando tratar com alguém igual a ele. Deixa eu explicar uma coisinha para ele. Vem o versículo 19. E respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficará mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo te hão de cumprir. Como assim? O anjo ficou nervoso. Como é que eu assisto diante de Deus, te trago a mensagem de Deus e você fica, mas será que é de Deus mesmo? Eu vou ali na casa da profetisa saber se é de Deus. Eu vou ali na casa do sujeito ABCD para saber se é de Deus. Ah, rapaz, você não está honrando mais a mim, não? Disse Gabriel. Pois você vai ficar quieto. Eu vim te trazer boas novas e você só vai poder comemorar no dia que elas acontecerem. Meu irmão, quanto tempo demora uma gestação? 9 meses. Você imagine quando aquele homem sai de dentro do templo, vai para fora, o povo já toma um susto, porque ele não pode falar, e fica um longo período sem poder falar, porque não creu. Mas assim é a boca de quem não, e assim é a vida de quem não crê em Deus. Como assim, pastor? Aquela pessoa que crê em Deus, ela sempre tem testemunho para contar. Só que aquele que fica duvidando da palavra de Deus sobre a sua vida, ele sempre ficará calado, vivendo somente do passado. Porque no passado eu fui isso, porque no passado eu fui aquilo, porque no passado eu governava com milhões, porque no passado eu tinha esse e aquele emprego, porque no passado eu fazia, porque no passado acontecia. E no presente? Qual é o teu testemunho para o presente? Porque aquele que crê em Deus tem testemunho para contar hoje, tem testemunho para contar amanhã de manhã, tem testemunho para contar amanhã à tarde, tem testemunho para contar amanhã à noite, tem testemunho para contar sempre. E por quê? Porque ele é abençoado por Deus. Ele é sempre abençoado por Deus. Na angústia me deste largueza. Então, até na angústia, ele tem testemunho para contar. Ó, irmãos, bateram no meu carro. Eu vou até contar uma situação que aconteceu com a minha irmã. Roubaram o carro dela. O seguro foi e pagou o valor à época. E ela estava querendo trocar de carro. Com o que ela recebeu do seguro, ela foi comprar um carro novo. Ah, mas o que isso tem a ver com a bênção? Não importa a forma como venha ou como vem. Mas às vezes Deus tira o velho para colocar um novo. E às vezes Deus está trabalhando e eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. Deus está tirando do meu caminho tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que me atrasa, tudo aquilo que não convém. E eu fico lá, mas por quê? Vou fazer prova de Deus. Por quê? Esse negócio não está certo não. Irmão, olha para os céus. A prova de Deus a gente não faz desta forma, questionando ou imputando dificuldade. A gente faz orando, dizendo: Senhor, não vivo eu, mas Tu vive em mim. Se esse é o Teu melhor, amém. Vamos para a próxima fase. Na próxima fase, eu vou ter a situação e com toda certeza olha aqui a irmã contando no grupo aqui. Eu não sei se isso aconteceu agora, mas eu vou testificar agora. Um assaltante pediu meu celular, mas olhou e não levou, ficou confuso. E eu com a bênção do Senhor. Amém. Imagine que a pessoa vai te assaltar, você está lá assistindo o culto, o cara fala assim: opa, isso aqui é de Deus, aqui eu não posso levar embora não. Aconteceu com o pastor Gentil isso. O pastor Gentil estava indo para a igreja de Horizonte Azul e foi abordado no meio do caminho. Foi no mês passado, ela contando aqui. O pastor Gentil estava indo e falou assim: eixo, cara, é um assalto, vou levar seu celular embora. O pastor Gentil falou: tudo bem, você está indo aonde? Estou indo para o culto. Eu disse:
Ô, desculpa aí, tá o seu celular de volta. Ora por nós lá, pastor. Quem disse para ele que o nosso presidente era pastor? Quem foi que guardou essa menina aqui? É Deus. Ah, mas Deus trabalha nas coisas que a gente às vezes não quer recepcionar pelo tamanho e pelo amor de Deus, mas Deus trabalha. E Zacarias, Deus dizendo que vai abençoá-lo, mas será que eu mereço? Será que eu mereço? Será que é para mim? Se não fosse para você, Deus não te entregava. Desculpe a franqueza. Se não fosse, se você não merecesse, você não estava levando a bênção de Deus. Desculpe a franqueza. Ah, pastor, mas claro, às vezes as pessoas dão um presente, e nem aquela fala assim, né? Quem ganha? Ah, eu não sei se eu mereço. Você não sabe se merece, devolve. Não, obrigado, eu agradeço. Eu agradeço. Obrigado por Deus ter se lembrado. Olha só que eu estava dirigindo uma igreja, vou te contar aqui um testemunho que aconteceu comigo. Eu ganhei um terno, ganhei um sapato, e eu falei assim, né? Ganhei a camisa, e tentando... Olha só, amanhã eu início contando outro testemunho, já conto isso aqui. Espera um pouquinho, vamos guardar isso aqui. Então vamos seguir hoje em dia de testemunho? Eu falei assim, rapaz, eu ganhei um sapato, ganhei uma camisa, ganhei um terno. Ô Jesus, só estava faltando agora, sabe, a gravata e o cinto. Desse jeito. E eu fui pregar na unidade evangelizadora de Cidade de Júlia. E era uma festa da mocidade. Lembra disso? Eu fui pregar lá. Chegando lá, o jovem da mocidade, o responsável pela mocidade na época, era o irmão Renê. Deus abençoe a vida dele. E todos os irmãos ali de Cidade de Júlia. Aí lá vem o irmão Renê. Pastor, o senhor não fica triste não? Mas nossa mocidade aqui preparou um humilde presente para o senhor. E nós gostaríamos de presentear vocês. No caso, o senhor. Falei, pois não, irmão. Aí daqui a pouco, o que era? Era um cinto e era uma gravata. Eu falei, amém, irmão. Eu falei, amém, pastor, um presente tão simples desse. Não é, meu querido. É que eu estava em casa dizendo, Senhor, eu já ganhei o terno, já ganhei a camisa, já ganhei o sapato. Só está faltando a gravata e o cinto. E Deus ouviu. Quando eu recebi, eu falei, Deus, muito obrigado. Usaste os teus servos para nos abençoar. Então, o que é isso? Eu vou dizer, a pessoa se tivesse dito, será que é para mim? Será que eu mereço? Claro que merece. Porque foi o que Deus falou para o próprio Abraão. E sou fortíssimo, grandíssimo em te abençoar. Mas você tem que crer. Você tem que tomar por verdadeiro. A irmã Eunice contou um testemunho aqui que ela estava na Avenida Santa Catarina, aqui em São Paulo, e Deus a livrou de um assalto, isto ao meio-dia. Ela clamou o Senhor Jesus, o camarada guardou a arma e foi embora. Ah, mas eu não sei se isso aconteceria comigo, eu gritaria. Ela talvez tomaria um tiro também. Mas o que ela fez? Ela, Senhor, entra com providência. O cara não viu nem por onde. Guardou a arma, foi-se embora. O que eu quero dizer para você, querido? Aquele que serve a Deus tem que crer que Ele é o teu ajudador 24 horas por dia. E o projeto que Ele tem desenhado para a sua vida excede as pequenez da vida, dos momentos. Veja o que acontece com Maria, como ela foi diferente em relação a Zacarias. E veja como ela, diante do que sofreria Zacarias, porque não passaria, já era costume, iria viver um milagre. Mas, e Maria? O anjo deixa então Zacarias e vai abordar Maria. E até nós estávamos conversando na aula de teologia, aos sábados. Imagine o estado emocional de Maria de enfrentar toda a situação até o momento da cruz. Mas olha só como ela começou o seu ministério. E no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus
a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Todo mundo que é lembrado por Deus, eu sempre gosto desta parte. Ele encontrou graça diante de Deus. E não foi diferente com Maria. Irmão, sabe por que Deus quer te abençoar com o melhor desta terra? Porque Ele sabe, Ele tem a graça dEle à sua disposição 24 horas. Então, pastor, por que eu estou vivendo desse jeito? Porque você não quer receber a graça de Deus. Olha o que aconteceu com Maria. Pega o exemplo da Maria hoje, nessa noite, para você. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês daquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse o anjo. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpre-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Irmão, se Deus enviar-lhe o profeta com a palavra dos céus para dizer que a bênção está chegando para você, tendo tão somente como necessário você acreditar, então você vai dizer: eu creio, eis-me aqui, Senhor. Ousa-me a mim, acrescenta a minha fé. Eu creio, mas converte a minha incredulidade. Pelo que eu já vivi, pelo que já falaram, pelo que eu já me enganei, por onde eu entrei, por onde eu servi, por onde eu caminhei. Se nada deu certo, Jesus, eis-me aqui, faz de novo, faz nova todas as coisas. Porque como o anjo falou, Gabriel explicou, porque nada é impossível a Deus. Então diga comigo, você, lembrando-se sempre: eis-me aqui, Senhor. Por quê? Porque Deus te apresentou para você, conversou com você, dialogaste com Ele, Ele te fez promessa, te mostrou a mensagem, complementou, além disto, a necessidade de como formatar esta contínua relação, ou seja, com oração e com jejum, para você ter força. E você vai dizer ainda, depois de tudo isso: mas será que eu sou amado por Deus? Será que eu mereço tanta coisa? Desculpa. Eu digo sempre assim, e não me tome por arrogante, por favor. Eu recebo o que já recebi hoje, mas que Deus continue a me abençoar. Que Deus continue a abençoar a minha casa. Não porque a minha forma humana, preste bem atenção, é insaciável. Não, em ter as coisas, mas porque a bênção do Senhor repousa sobre mim e sobre a minha casa. E esta mesma bênção repousa sobre tu e tua casa. Zacarias duvidou, você não pode duvidar. Zacarias olhou para as perspectivas humanas, falou assim: eu e essa velhinha aqui não damos mais para nada, não acontecer mais nada. Ele lá falando, né? Se eu falar isso para minha esposa, nem combina, né? Ele falando lá, não dá, não tem como. Querido, por favor, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Pare
Pare de querer usar o seu intelectual para querer justificar tudo ou todas as coisas que vêm de Deus. Deus não se ajusta, não se cumpre e não se enquadra intelectual humano. Deus não é uma razão fixa. Deus é variável. Ele trabalha na variável. Ele trabalha aonde nós damos liberdade. Mas você precisa crer quando Deus for falar contigo. Deus se aproximar de ti para expressar o seu amor e a sua vontade, o seu carinho, a sua relação contigo. Sabe por quê? Muitos, às vezes, duvidam. Muitos deixam de crer porque o profeta é conhecido. Porque conhece o profeta. Porque o profeta às vezes é simples. Mas se ele estiver falando com a autoridade de Deus na vida, irmão, você sabe que é diferente. João, capítulo 7, versículo 5, fala de Jesus assim: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Porque como judeus, para eles havia satisfação do momento ou daquilo que já havia sido passado para eles. Todavia, Jesus tinha uma nova mensagem. Lá para o final aparecerá Tiago. Mas até então, seus irmãos dizem: estamos bem aqui na filosofia, estamos bem aqui naquilo que está sendo pregado. Não precisamos mudar. O problema é que quando você apenas ouve a mensagem e ela não desce ao seu coração, você não tem como ter fé, você não tem como evoluir na fé para crer e você não tem como chegar à estatura de varão perfeito. Por isso que se faz necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe. Creia que Ele tem galardão para dar. Tem para acrescentar. E se eu não crer, você, se não crer, vai ter muitas dificuldades. Porque sempre algo mexerá dentro da sua cabeça, tentando encontrar uma razão para justificar a dificuldade que você está vivendo. Mas será que você pode viver a razão do Senhor para a tua vida? Sem fé é impossível agradar. Sem você crer, não dá para receber as graças do Senhor. Mas as graças do Senhor estão à disposição de todos. Mas eu preciso crer para receber. É por isso que eu preciso pedir para o Senhor, Deus, em Cristo Jesus, que me ensine a mudar, que ensine a melhorar, que ensine a ter uma postura diferente. Quando eu me chegar diante do trono da graça, quando eu me chegar diante de Deus, quando eu me chegar pela fé diante do santuário do Senhor. E por quê? E para quê? Na intenção de viver a melhor parte do reino de Deus. Porque muitas pessoas não estão vivendo a melhor parte do reino de Deus. Porque aquilo que Deus reservou para essas pessoas, elas não conseguem se ver como merecedoras. Então como é que você não se vê como merecedora? Como é que você não alcança o sacrifício do Senhor? Como é que você não crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados? Como é que você não crê que Jesus pode fazer tudo novo? E como é então que você não vai viver o melhor de Deus para a tua vida? Será que dá para a gente voltar um pouquinho e aprender com o Senhor? Será que dá para a gente voltar e aprender com a casa de Deus? Será que dá para a gente voltar
e dizer: Senhor, aonde eu estou errando para viver a melhor parte do Senhor nas bênçãos que Ele separou para ti? Faz um teste. Diga como Maria: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Eu creio. Converte a minha incredulidade. Se a vida lhe magoou, se as pessoas lhe magoaram, se os seus dias foram construídos com mágoas, Deus não tem por que ser culpado, ou até mesmo Deus não tem por que ser condenado por essa situação. Ao contrário. Após esse próximo louvor, eu gostaria que você, acima de tudo, entendesse que Ele é soberano. E no tamanho do seu amor, entendesse que Ele só quer o bem para você e para a sua casa. Mas você precisa crer que Ele é soberano. Você precisa crer que a oração e o jejum e a mensagem dele são as chaves que você precisa ter para acessar todas as obras humanas. Pela oração, eu entro em todos os lugares. Pelo jejum, eu sou revestido. E pelo poder da palavra, eu tenho autoridade. E aí a gente volta para Romanos capítulo 11, versículo 6, que diz parte B: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Eu não sei quais foram as sentenças, e são sentenças para a sua vida. Mas em nome de Jesus, receba o que eu vou falar para você agora. E depois desse louvor eu vou orar para Deus mudar a sua vida, para Deus mudar a sua história. Mas eu não vou orar sozinho, eu vou orar com toda a comunidade que está junto conosco aqui orando. O que o senhor vai orar, pastor? Eu vou orar para que você alcance a posição que Deus separou para você. E eu vou orar para Deus mudar a sua sentença. Eu vou orar para Deus mudar o que te tentaram fazer acreditar, para que Ele abra os teus olhos para que você veja um novo tempo nascendo. Mas diga nesta noite: o meu Deus é soberano, o meu Deus é grandioso, o meu Deus é poderoso, e eu vou viver a sua graça sobre a minha vida. Sabe o que quer dizer graça? Favor merecido da parte de Deus. Eu não mereço, mas Deus resolveu me acrescentar. Então eu vou receber, eu vou crer que Ele me ama, que Ele me separou, que Ele me constituiu, que Ele me ungiu para viver o seu melhor. E aí eu preciso soltar esta situação que está vindo ao meu coração. Qual o melhor de Deus, irmãos? O melhor de Deus será aquilo que o seu coração almeja, aquilo que o seu coração está direcionado para a vontade dele. E se tem um tempo certo das coisas acontecerem, então eu posso lhe dizer: o tempo do Senhor chegará para os seus fiéis, muito menos do que nós imaginamos. E você vai testificar que o melhor de Deus entrou sobre ti e sobre a tua casa. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Deus te abençoe em Cristo Jesus.
מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה שתנחה אותי בדרך ישרה ותודיעני אורחת תורה שתניחני בעמיתך היי וזכר לי לבני ביתי לעבוד אותך באהבה ויראה אני מבקש ממך אני מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה שתנחה אותי בדרך ישרה ותודיעני אורחת תורה שתניחני בעמיתך שתניחני בעמיתך היי וזכר לי לבני ביתי לעבוד אותך באהבה ויראה אני מבקש ממך ממך Guia-me, Senhor, guia-me pelos seus caminhos, pelo seu estatuto. Eu te suplico, guia-me, ensina-me a mim e também a minha casa. Então essa será a oração nesse momento, para que Deus possa te fazer, para que Deus possa nos fazer experimentados da sua graça. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, eu não sei quais palavras os teus filhos receberam, palavras, Senhor, meu Deus eterno, de contestações, de maldições, de calúnias, e que não se cumpriram. E por todas as vezes que tentaram se aproximar de Ti, mas foram faladas profecias humanas que abalaram a fé dos Teus filhos, colocando-os diante de uma incerteza. Mas nesse exato momento, Senhor, por causa desse sentimento que acabou sendo constituído e invadindo o coração deles, meu Deus, como o Senhor visitou a Abrão, mostrando que era pai da promessa e que era muito grande para abençoá-lo,
Nós pedimos que o Senhor visite a todos os que estão, os que estiveram e os que passarão por esta live. Meu Deus, o milagre de Deus, nós sabemos que não tem limites, mas vem na proporção daquilo que precisamos, pensamos ou aguardamos. Senhor, eu só preciso que Tu nos ensine os conceitos das Tuas verdades, para que possamos passar as Tuas verdades aos Teus filhos. Outros precisam resgatar agora as verdades dos seus corações, porque beberam de tantas águas que não foram suficientes para matar a sua sede. Mas Deus, nesta hora, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante da Tua graça para falar que Deus é tremendo para fazer coisas grandes e desafiar o impossível. Então o meu coração precisa crer e direcionar para este caminho. Porque, Senhor, se Tu és o meu caminho, se Tu és a minha verdade, se Tu és o meu escudo e aquele que é poderoso para me abençoar grandissimamente, isto é prova de que Seu amor está conosco todos os dias. Meu Deus, então, portanto, neste momento, nós Te pedimos que toda incredulidade, que toda palavra, todo sentimento, toda dor, todo rancor, toda situação ruim, toda seta, todo espírito maligno, seja agora repreendido em nome de Jesus. Quantas pessoas que não estão convulsionando com sua fé, convulsionando com sua vida espiritual, porque já não consegue dizer ou agradecer aos céus pelo seu milagre. Mas Deus, nesta hora, nós Te louvamos e Te bendizemos pelo tempo novo que está chegando para estas pessoas. Senhor, faz o Teu milagre. Quebra todas as ciladas, todas as artimanhas promovidas por Satanás. Deus, perceba que nós estamos aqui tentando fazer o Teu trabalho. Quantas interrupções nós tivemos nesta noite para que não fosse justamente ocorrido o Seu trabalho. Mas mesmo assim, a Tua misericórdia nos alcançou para poder declamar, para poder declarar, para poder dizer que os Teus filhos estão vivendo e vão ter um novo tempo a partir das Tuas palavras. Jesus, nesta hora, eu Te peço que o Deus que nos fez para a noite passada, que nesta noite os Teus filhos possam em paz deitar, em paz descansar e possam em paz viverem a melhor noite de suas vidas. E por que, Senhor, assim Te pedimos? Porque estão crendo que o melhor de Deus está chegando para as suas vidas. Então, no nome de Jesus, cuide, favoreça, por favor. E toda a honra, toda a glória, toda a majestade seja dada a Ti, Senhor. Nós só somos os Seus instrumentos. Obrigado pelos Teus livramentos. Mas Tu és, Senhor, aquele que dá ordem aos Teus anjos ao nosso respeito. Então, Senhor, que quando chegarem a nós, que nós possamos estar prontos para dizer, é de Deus? Então, que se é de Deus, nós contemplamos a Sua bênção. Mas quando eu falo disso, Senhor, eu Te peço, se é para viver um tempo de festa, troca, Senhor, meu Deus eterno, as vestimentas desses homens, destas mulheres, e põe o Espírito novo em seus lábios, para profetizar. Senhor, por favor, cuide sempre de todos aqueles que estão conosco, e principalmente aqueles que estão próximos, Senhor, porque
com certeza a tua vitória é enorme. Pelo teu poder é grandioso. Mas Deus, e se tudo isso que foi ainda orado for pouco, eu te peço no nome de Jesus que lembrai do sacrifício daquele, para que no Espírito Santo, ainda que não tenhamos ou venhamos a dispor de todas as palavras que possam agradar teu coração, que o Espírito Santo possa traduzir e que chegue a cada um aquilo que cada um nesta hora está intercedendo. E principalmente, Senhor, para a honra e glória do seu nome. A ti damos honra, a ti damos glória, a ti damos o poder, a ti damos a majestade, a ti damos, Senhor, toda a honra. Porque só o Senhor tem e faz coisas grandes para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Aleluia. Você aonde estiver, seja firme, seja constante. Esteja firme, esteja constante. Esta parte do versículo ainda não terminou. Semana que vem estamos em campanha, entrando para o 3º dia de campanha. E eu te espero aqui a partir das 19h30, neste mesmo canal, neste mesmo lugar. E nós vamos continuar falando, e nós vamos continuar estudando, e nós continuaremos falando com e pela palavra, porque só a palavra tem salvação para nós. Domingo às 15 horas nós teremos o nosso culto tradicional. E eu tenho uma grata satisfação de entender e ver Deus trabalhando em todos os estados, permitindo que os cultos, pouco a pouco, possam ir voltando. Mas mesmo assim, os cultos voltando, esse trabalho não vai encerrar. Por quê? Porque queremos continuar sendo uma voz, um companheiro em campanha, em oração e em palavra e em jejum por todos. Deixo lembrá-los que está chegando o dia em que faremos, como sempre fazemos, 24 horas de oração. Começa em um dia e termina no outro. 24 horas ininterruptas de oração. E nós já estamos nos preparando para a formação das equipes. Depois eu disponibilizarei aqui os horários para que Deus possa nos ajudar. Lembro que também estamos com a campanha dos alimentos, estamos arrecadando alimentos. Você que puder doar, e eu estou vendo essa campanha se espalhar tanto por Santa Cruz, como também por outros municípios, por outros estados. Bahia, Minas Gerais, e a nossa igreja está São Paulo de forma bem ampla, arrecadando e ajudando os necessitados. A nossa meta, como eu disse a vocês, é batermos aí a casa das 6 toneladas. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir cumprir isso, em nome de Jesus. Você que quiser doar, ligue para 5622-0328. Repito, 5622-0328. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos promover o seu melhor. E hoje, com toda certeza, já encerrando por aqui, antes de irmos, nós gostaríamos de lhe abençoar. E domingo, contar com a sua presença aqui. E eu gostaria que esta bênção, Deus usasse a nossa obreira, nossa missionária Rosângela, para abençoar todos os nossos irmãos. Amém? Por favor. Levante suas mãos. Deus abençoe os fiéis digam amém. Glória a Jesus. Deus abençoe os fiéis. É isso que nós somos. Estamos debaixo desta palavra. E em paz deitaremos, em paz viveremos, em paz acordaremos e em paz viveremos o melhor de Deus para o nosso tempo.
Por isso, querido, acredite, o tempo de cantar chegou. Então viva o melhor de Deus para a sua casa, para os seus, e até que o Senhor venha, desfrute do melhor de Deus. O Brasil canta, o mundo canta, estamos em crise, nós iremos cantar, e nós estamos em fé, crendo no poder de Deus, porque o melhor de Deus está por vir. Deus abençoe, um forte beijo, um forte abraço respeitoso no coração de todos, e que o Senhor possa nos trazer aqui domingo, e se for da permissão dEle, vamos cultuar com a maior satisfação, contando com as suas orações. Deus te abençoe, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.